Salve tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tips com os melhores palpites para esse domingão, dia 13/4/2025. Se você caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Às 13 horas aí tem vídeo com os melhores palpites para você. E se você tiver com preguiça, se não puder fazer seus bilhetes, não se preocupe. Às 19 horas, 7 horas da noite, tem vídeo com os melhores bilhetes para você tá lucrando aí. Deixa eu mostrar alguns resultados aqui. Nessa quinta-feira a gente fez a boa com o bilhete do vídeo, bateu tranquilo, bilhete lindo, utilizamos 3 jogos. Acertamos placares exatos no jogo do Real Betis. Lembra que eu falei, tropa, esses jogos aqui do Rangers, Lyon, Tottenham, tá com cara de empate. E bateu tranquilamente. Acertamos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placares exatos. Se você juntar tudo, dá mais de uma odd de 100. Coisa linda. Então, é isso aí. Então se inscreva para não perder esses palpites e placares exatos, hein? Então bora deixar de enrolação e bora agora para os melhores palpites para esse domingão. Vamos lá. Pela Liga da Turquia, o Fenerbahçe vai enfrentar o Sivasspor. Como a primeira opção para esse confronto, eu vou a favor do over 1,5, que bateu tranquilo nos últimos 4 jogos. Fora a marca como segunda opção. E placar exato, vou a favor do Fenerbahçe, 2-1, 3-1 ou 4-1, com opção multiplacares exatos. Pela Liga de Portugal, o Braga vai jogar em casa contra o AFS. Para esse confronto, eu vou a favor do Braga, hein? Caso a marca como primeira opção tá muito favorável. Como segunda opção, casa vencer um tempo, para o Braga vencer um tempo. E placar exato para esse jogo eu vou de multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Braga, para ele vencer sem tomar gols. Também pela Liga Portuguesa temos Benfica versus Arouca. Vou a favor do Benfica, pois é o favorito da partida e vem jogando bem. Últimos confrontos contra o Arouca venceu sem tomar gols e de goleada, 3-0, 4-0 e até um 5-0. Como a primeira opção, casa marca é o mais tranquilo. Over 1,5 como segunda opção tá bonito também. E placar exato, eu vou de muitos placares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Benfica, mas também com a pulga atrás da orelha de um 4-0 ou 5-0 Benfica. Indo agora lá para a Holanda, o líder da competição, Ajax, vai jogar fora de casa contra o Lille. Para esse jogo, eu vou a favor do Ajax. Como primeira opção, gol antes dos 80 minutos. Dá para pegar no ao vivo, não se preocupe. Fora a marca, como segunda opção, é o mais favorável. Placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares, 1-0, 2-0 ou 3-0 Ajax, porque ele vem vencendo jogos fora de casa sem tomar gols, por 1-0, 2-0. Então acredito que seja bem favorável aí esse 1-0, 2-0 ou 3-0 Ajax. Indo agora para a Liga Italiana, a Fiorentina vai jogar contra o Parma. Esse confronto é interessante porque dos últimos 5 jogos entre Fiorentina e Parma, na casa da Fiorentina, 4 deles foram empate. E o Parma vem de 4 empates seguidos fora de casa. Então para esse jogo, como primeira opção, eu busco o gol antes dos 80 minutos. Dá para pegar no ao vivo. Casa marca como segunda opção, então a favor do Fiorentina marcar, e meu placar exato para esse jogo eu vou de empate. Apesar da Fiorentina ser favorita, ela pode ganhar de 2-1, 3-1 ou 4-1, você escolhe aí qual das opções vai pegar, mas eu vou de empate para esse jogo. Também pela Liga Italiana, a Lazio vai jogar em casa contra a Roma. Para esse confronto, com a primeira opção eu vou under. Os últimos jogos não bateu 3,5, então vou de under 3,5 com a primeira opção. Cartões é um bom mercado para esse jogo. Over 2,5 cartões como segunda opção, bem favorável. E placar exato, eu vou de empate nessa partida. Indo agora para a Inglaterra, na Premier League temos o Newcastle versus Manchester United. Eu vou a favor do Newcastle aí porque vai jogar em casa, e Manchester United fora vem muito mal. Tem vários empates aí quando se trata de jogar fora. Como primeira opção, gol antes dos 80 minutos é considerável, é favorável. Como segunda opção, casa marca. Eu vou a favor do Newcastle, bateu tranquilo nos últimos 4 jogos aí dele jogando contra o Manchester United. E placar exato para esse jogo, eu também vou a favor do Newcastle. Vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Newcastle.
Jogando em casa, o Wolves vai pegar o Tottenham. Esse confronto é interessante. Nos últimos 5 jogos, Tottenham venceu apenas 2 e o Wolverhampton venceu 3. Para esse confronto, eu vou a favor do Wolves. Handicap mais 2 casa, o Wolves não perder por 2 gols de diferença. E segunda opção, casa marca. Um golzinho aí do Wolves é interessante. E placar exato, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Wolverhampton. Também pela Premier League, o Liverpool vai jogar contra o West Ham. O pobre do West Ham não aguenta mais ser saco de pancada pro Liverpool. É 5-0, é 5-1. Dentro de casa mesmo, na casa do Liverpool, o West Ham vem de 2 jogos seguidos tomando 5-1, para você ter noção. Então, como primeira opção, casa marca é o mais favorável. Vou no feijão com arroz. Over 1,5 como segunda opção. E placar exato, para ser sincero, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Liverpool. Só que pode sair mais, pode sair 5-1, 6-1, porque o pobre do West Ham apanha quando enfrenta o Liverpool. Jogando em casa, o Chelsea vai enfrentar o Ipswich. Para esse confronto, como primeira opção, casa marca, feijão com arroz é o mais fácil, hein? Como segunda opção, você vai a favor do Chelsea, que vem de 5 vitórias seguidas jogando em casa. E 4 delas sem tomar gols. E é por isso que a gente vai de multiplacares exatos. 1-0, 2-0 ou 3-0 Chelsea. O Panathinaikos vai jogar em casa contra o PAOK. Por esse confronto, eu vou do feijão com arroz também. Casa marca como primeira opção, bateu tranquilo nos últimos jogos. Principalmente o over 1,5 como segunda opção, você pode utilizar. Placa exato para esse jogo, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Panathinaikos. Também pela Liga da Grécia, o Olympiacos vai jogar em casa contra o AEK. Para esse confronto, eu vou a favor do Olympiacos. Casa marca, como primeira opção, é o mais favorável. Como segunda opção, gol antes dos 80 minutos. E placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares, hein? 1-0, 2-0 ou 3-0 Olympiacos. O Lyon vai jogar fora de casa contra o Al-Shehri pela Ligue France 1. Para esse confronto, eu vou de over 1,5 como primeira opção. Como segunda opção, fora marca, tá bem favorável. E placar exato, eu vou a favor do Lyon para vencer, tomando o gol, hein? 2-1, 3-1 ou 4-1 Lyon, com opção multiplacares. O Rangers, lá na Escócia, vai enfrentar o Aberdeen. O Rangers vem de 5 vitórias, na verdade, seguidas fora de casa. A mesma coisa é o Aberdeen, que em casa vem de 5 vitórias seguidas. Um confronto que para over 1,5 tá mais que favorável. Como segunda opção, eu vou a favor do Rangers, fora marca. E placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Rangers. Só que esse jogo pode ter zebrinha, porque o time que ele vai enfrentar tá lá na parte de cima da tabela e joga muito bem em casa. Então tome cuidado com esse jogo. Pela La Liga, o Real Betis vai enfrentar o Villarreal. Real Betis que vem numa fase muito boa jogando em casa. Para esse confronto, eu vou a favor do Real Betis. Casa marca como primeira opção, muito bom. Como segunda opção, o over 1,5. Bateu tranquilo nos últimos jogos. E placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Real Betis, porque o mando de campo é dele. Ele joga muito bem em casa, mas acredito que o Villarreal consiga fazer pelo menos um golzinho. Então bora de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Real Betis. Também pela La Liga, o Real Madrid vai enfrentar o Alavés. Por esse confronto, como primeira opção, fora marca. Como segunda opção, o over 1,5. Eu não recomendo muito você pegar a vitória seca do Real, pois vai depender da possível escalação que ele vai colocar. Porque ele teve um jogo recente da Champions League e eu não sei o que ele vai fazer com esse time, beleza? Placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Real Madrid, levando em conta que o Alavés faça pelo menos um golzinho. Indo agora para o Brasileirão, temos Vitória e Atlético Mineiro. Jogão! Para esse jogo, eu vou a favor do Atlético Mineiro. Apesar de eu gostar muito do meu Vitória, o Atlético vai jogar em casa. Para esse confronto, como primeira opção, casa marca. Como segunda opção, o over 1,5, porque é um confronto que sai bastante gols. Principalmente os últimos jogos aí, Vitória, mesmo perdendo, ele converte em golzinho aí, jogando fora de casa. Então para esse jogo, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Atlético Mineiro.
O Fortaleza vai jogar em casa contra o Internacional. Como primeira opção, eu vou a favor do Inter, que está numa fase absurda, ainda continua invicto na temporada. Fora a marca como primeira opção, é o mais favorável. Como segunda opção, gol antes dos 80 minutos está interessante. E para ser sincero, esse jogo tá com cara de empate. Então, placar exato para esse jogo, eu vou de empate. O Fluminense vai jogar em casa contra o Santos. O Fluminense que está numa fase absurda agora com o Renato Gaúcho no comando. 2 jogos, 2 vitórias e uma delas de goleada de 5-0 aí pela Sul-Americana. Então, para esse jogo, como primeira opção, gol antes dos 80 minutos é o mais favorável. Como segunda opção, eu vou a favor do Fluminense, que está jogando mais que o Santos. Casa marca, como primeira opção, é muito legal. E placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares. Esse jogo tá com cara de ambas marcas, então eu vou de 2-1, 3-1 ou 4-1 Fluminense. O São Paulo vai receber o Cruzeiro às 5h30 da tarde. Por esse confronto eu vou de under 3,5 como primeira opção. Handicap mais 2 casa como segunda opção, então o São Paulo não pode perder por 2 gols de diferença. E placa exata para esse jogo, eu vou de empate. Esse jogo tá com cara de 1-1, 0-0, tá com cara de jogo feito, eu vou de empate para esse jogo. O Flamengo vai visitar o Grêmio. Pense num confronto over. Os últimos 5 jogos bateu em meio tranquilo e 2 deles saíram 5 gols em cada jogo. Para esse confronto, o over 1,5 é muito favorável. Como segunda opção, gol antes dos 70 minutos. E placa exata para esse jogo é difícil demais você acertar. Mas eu vou a favor do Grêmio, porque os últimos jogos em casa deu Grêmio. Então eu vou de 2-1, 3-1 ou 4-1 Grêmio, sabendo que é difícil acertar placa exata nesse jogo. O Bahia vai jogar em casa contra o Mirassol. Jogão, Mirassol que vem de 5 derrotas seguidas aí fora de casa. Vai pegar o Bahia que vem muito bem jogando em seus mandos. Para esse confronto, casa marca como primeira opção é o mais favorável. Como segunda opção, também vou a favor do Bahia. Empate anula casa. E placar exato, eu vou de multiplacares. 2-1, 3-1 ou 4-1 Bahia. O Clube Bruges vai enfrentar o Genk, jogão pela Liga da Bélgica. Para esse confronto, casa marca é o mais favorável como primeira opção. Como segunda opção, o over 1,5. E placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares aí. 2-1, 3-1 ou 4-1 Clube Bruges. A mesma coisa no jogo do Red Bull Salzburg, lá pela Áustria. Ele vai jogar em casa e é favorito a vencer. Mas como a gente vai buscar feijão com arroz, eu vou de casa marca como primeira opção. Dá para pegar no ao vivo esperando a hora de subir. Over 1,5 como segunda opção e placar exato. Vou a favor do Salzburg, considerando que ele tome pelo menos um golzinho do Sturm Graz. 2-1, 3-1 ou 4-1 Red Bull Salzburg. Pela Bundesliga, Liga Alemã, o Frankfurt vai jogar contra o Heidenheim. Para esse confronto, bora no feijão com arroz que é mais tranquilo. Casa marca como primeira opção é o mais favorável. Como segunda opção, aí eu vou a favor do Frankfurt também. Empate anula casa. E placar exato, eu vou a favor do Frankfurt vencer sem tomar gols. Multiplacares 1-0, 2-0 ou 3-0 Frankfurt. Caso você queira pegar apenas um placar exato, vá de 2-0 aí, que também é favorável. O Stuttgart vai jogar em casa contra o Werder Bremen. Para esse confronto, o mais favorável na primeira opção é o over 1,5. Como segunda opção, eu vou a favor do Stuttgart. Casa marca tá bem legal. E placar exato para esse jogo, eu vou de multiplacares, hein? 2-1, 3-1 ou 4-1 Stuttgart. Então agora que a gente fez todos os palpites aí, bora lá fazer um bilhetinho bonitinho utilizando os jogos desse domingão. Vamos lá! Maravilha, Tropinha! Para esse domingão, vou deixar esse seguinte bilhete aqui para vocês. Over 1,5 no jogo do Liverpool e West Ham. Jogo do Flamengo e do Grêmio, pro primeiro gol sair antes dos 80 minutos. E o jogo do Benfica e Arouca, over 1,5.
Temos aqui um bilhetinho com o DD 156, bem favorável aí. A gente tá numa linda sequência de greens com bilhetes. Espero que esse bata também, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like paloso. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Tropinha!